Bom, doutor Sérgio, por favor, as honras aí da casa. Bom As dia. honras da casa, puxa. Bom dia, pessoal. Bom dia. É um momento muito feliz por todos nós do Hospital Infantil Darcy Vargas. Consegui, após o período de pandemia, reunir uma pleiade de especialistas que estão nos orgulhando demais. Creio que essa apresentação ela representa efetivamente o que nós temos de mais importante e de reconhecimento global dentro da sociedade médica com os especialistas que estão aqui presentes. Passado esse momento da pandemia, nós estamos retomando e, obviamente, novos desafios irão surgindo gradativamente. Já esta semana, agora começamos a ver aí novas investidas de vírus procedentes do Oriente que nos causam preocupação a nós pediatras e a todas as populações que fazem parte desse ambiente. Eu creio que essa reunião será extremamente importante para nos orientar, nos aculturarmos e efetivamente para tomarmos à frente toda essa situação. Então, o Hospital Infantil Darcy Vargas está honrado, os patrocinadores e os promotores, efetivamente cito aqueles que me estão subordinados, doutor Marcelo Otsuka, doutor Elmar, que no dia a dia são batalhadores intensos dentro do hospital e realmente conduzem de uma forma brilhante. E o entusiasmo do Marcelo, apesar de tudo, de todas as brincadeiras à parte, realmente nos deixa honrados de tê-lo entre nós. Não é verdade, Elmar? É verdade, então, passo a palavra para o Elmar e vamos seguir em frente. Segue o jogo. Elmar, você daí. Sim, rapidinho, como diretora médica, também só tenho a agradecer, né, a coordenação, doutor Marcelo, doutora Melissa, dar as boas-vindas a todos os participantes, agradecer os palestrantes, né, os patrocinadores, e é o que o doutor Sérgio falou, né, é importante a atualização e os novos conhecimentos. Então, podemos iniciar, acho que sejam todos bem-vindos, né, a esse simpósio, que é o 6º simpósio já, né, de infectologia pediátrica do Hospital Infantil Darcy Vargas. Muito obrigada, doutor Sérgio, doutor Elmar, e a todos os palestrantes, e como a doutora Elmar coloca, aos nossos patrocinadores. É um orgulho ter esse nível de palestrantes, e mais ainda a audiência, que eu sei que devagar vai se somando durante o dia, e nós teremos ainda oportunidades e até de deixar aqui o nosso simpósio gravado para aqueles que não puderem acompanhar, da preciosidade de fazer as perguntas ao vivo, né? Então, para chamar a primeira mesa, eu tenho a honra de chamar colegas que têm uma expressão durante a pandemia, até um agradecimento a esses dois colegas, como cidadã e como médica, ao doutor Renato Kifuri, que ele é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele é também da diretoria da Sociedade Brasileira de Imunizações, membro do CETAI, e ele vai falar hoje para nós sobre algumas novidades. A gente deu uma missão para ele, algumas novidades em imunizações da criança e adolescente para 2022. Depois eu vou apresentar o próximo palestrante, que nós temos a honra de tê-lo também hoje. Muito obrigada, Renato. Uau! Obrigado, bom dia a todos, bom dia, Elmar, bom dia, Sérgio, bom dia, Melissa. Muito honrado aí por mais uma vez, estar aqui no simpósio do Darcy Vargas de infectologia pediátrica. Obrigado, Marcelo, mais uma vez pelo convite. É sempre desafiador falar de vacinas Covid em pediatria, porque, obviamente, de vacinas Covid, sempre pelo dinamismo, né, que a pandemia e a circulação viral tem nos proporcionado, muitas variações em relação à efetividade das vacinas, a estudos clínicos. E eu vou tentar, nesses próximos minutos aqui, dividir com vocês um pouco do estado da arte, do que nós temos hoje em relação às vacinas Covid na pediatria, crianças e adolescentes. Foram os últimos a serem incluídos, né, depois de vacinarmos todos os grupos de adultos. E, nesse sentido, a gente tem aí a oportunidade hoje de proteger nossas crianças também, e é sobre isso que a gente vai passear um pouco aqui. Eu só me confirma, Melissa, por favor, se a minha tela está
Sim, compartilhada. Só não está o modo de apresentação ainda que você vai colocar. Isso, perfeito. Perfeito. Bom, em relação a essa apresentação, não tenho nenhum conflito de interesse, a gente faz parte aí da Câmara Técnica do Programa Nacional de Imunizações, do Governo do Estado de São Paulo aqui também em relação à Comissão Permanente de Imunizações, palestrante eventual de algumas indústrias farmacêuticas, consultor da Anvisa, investigador da vacina AstraZeneca, mas para essa apresentação nenhum conflito de interesse. Eu começo mostrando em relação à pediatria o aspecto que as vacinas mudaram, né, o que nós chamamos de um desvio de faixa etária, conforme a gente vacina um certo público. No começo da pandemia, esses são dados americanos, cerca de 2,6% dos casos se davam em crianças, e com a vacinação de adultos, na nova onda da Ômicron, 1/4 dos casos eram em crianças e adolescentes. Então, vocês vejam que, como a gente viu em sarampo, como a gente viu em rubéola, à medida que a gente vacina uma parte da população, a doença tende a se deslocar em outras faixas etárias. Isso não é exclusividade só da Covid-19, mas vocês vejam, aqui, não só dos casos, mas isso aqui também no Reino Unido, mostrando que na cepa original, na alfa e na delta e depois na ômicron, a porcentagem aqui hospitalizações por crianças, casos de crianças confirmados positivos para Covid-19 aumenta proporcionalmente à onda da Ômicron. A gente vai ver como modificou todo esse cenário. Em relação ao Brasil, nós temos aqui nada negligenciável o número de casos de hospitalizações e óbitos. Eu coloquei o nosso último boletim aqui até a semana epidemiológica 30. Este ano somente nós tivemos hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave por Covid, aqui a semana 30, tá? Eu já corrigi. Total de 173 mil hospitalizações, sendo que em crianças e adolescentes menores de 20 anos de idade, 15 mil, que corresponde a 8%, e em menores de 5 anos de idade, 10 mil, que significa 6,2%. Ou seja, das hospitalizações entre crianças e adolescentes, mais da metade, quase 2/3, se dão em menores de 5 anos de idade. Isso eu gosto de chamar a atenção, porque nós vamos falar das vacinas em crianças menores de 5 anos de idade, então é uma população que precisa realmente ser vacinada. Quando a gente olha para os óbitos em relação a esse último boletim também, semana epidemiológica 30, nós tivemos 48 mil óbitos só este ano, sendo que 633 em menores de 20 anos, 387 em menores de 5 anos. Isso muitas vezes nos confunde, nos causa a falsa percepção de que foram só 0,8% de óbitos em crianças menores de 5 anos, o que significa 387 óbitos só este ano em menores de 5 anos de idade. Ou seja, uma quantidade enorme de crianças, nenhuma doença imunoprevenível, mata 400 crianças em 8 meses, nenhuma doença imunoprevenível faz hospitalizar milhares de crianças. Ou seja, a carga da doença, quando você compara Covid-19 em pediatria com as outras doenças pediátricas, é muito superior. Claro que quando você compara Covid-19 em pediatria com Covid-19 em adultos e idosos, você tem uma desproporção muito grande, mas é importante ter isso em mente, porque muitos justificam que não vale a pena vacinar crianças, porque se morre pouco, se morre só 0,8%, mas é muito, como a gente comentou. E esse dado, apesar de não ser atual, é o dado do Ministério que a gente tem aqui na semana 7 ainda, mas a proporção se mantém. Eu só chamo a atenção de vocês, desde o começo da pandemia já ultrapassamos mais de 3 mil óbitos, e isso que eu queria chamar a atenção de vocês em relação a ter ou não ter comorbidade. Em relação à hospitalização, síndrome respiratória aguda grave, 33% somente tinha uma comorbidade. Ou seja, 2/3 das crianças que hospitalizam por Covid-19 no nosso país eram crianças previamente saudáveis. E dos óbitos, 60% tinham alguma comorbidade, mas 40% das crianças que vêm a falecer, ou que são vítimas fatais da Covid-19, eram crianças previamente saudáveis, sem nenhuma comorbidade. Tirando também a falsa percepção daquele mito de que só vêm a desenvolver quadros graves crianças
com aspectos ou com condições crônicas. O Marco vai falar a seguida sobre aspectos da síndrome inflamatória multissistêmica, mas é óbvio que isso também impacta. Nós já tivemos mais de 100 óbitos no país por síndrome inflamatória multissistêmica, complicação tardia da Covid-19. Então, quando se fala em impacto em introdução de vacinas, a gente vai ver mais para frente, nós estamos falando também em redução de uma complicação no curto prazo e no longo prazo, a Covid longa. São inúmeros os estudos que mostram aspectos da Covid longa em crianças e adolescentes, alguns estudos só observacionais, outros estudos controlados, comparando com crianças que não tiveram Covid, mostrando que fadiga, distúrbios de sono, distúrbios de concentração, anosmia, problemas dermatológicos não são complicações exclusivas de adultos. Crianças desenvolvem Covid crônica também, Covid longa, e não estão relacionadas com a gravidade. Importante destacar que para desenvolver a Covid longa, não há necessidade de um indivíduo, ou a criança ou adolescente, ter uma Covid grave. Então, é importante prevenir formas leves da doença também. Esse é um slide que todos conhecem da Nature, também mostrando que o Marco sempre levanta essa questão também, de como aqui a mortalidade entre nós aqui é muito diferente. Quando você compara Covid, casos de Covid por 100 mil crianças, por 100 mil adolescentes, comparado com outros países, o risco, né, de morte em crianças aqui no Brasil é 10 a 15 vezes maior do que outros países, como outras doenças pediátricas também. Então, comparar o que países europeus recomendam de vacinação, às vezes, com aqui, temos que levar em conta a nossa realidade. E talvez o grande desafio das vacinas Covid-19 é o surgimento das variantes. Nós aprendemos que as mutações que ocorrem naqueles 1.273 aminoácidos que codificam a proteína S, especialmente entre o aminoácido 300 e 700, que codificam a região RDB do vírus, aquela que se liga ao nosso receptor, tem feito com que o vírus ganhe um fitness cada vez melhor, uma adesão maior nas nossas células epiteliais respiratórias, uma manutenção por mais tempo no shedding de excreção viral, consequentemente de transmissão, e assim o vírus vem evoluindo nessas mutações, na alfa, na beta, na gama, na delta, e na grande, vamos dizer, mutação, ou conjunto de mutações que a Ômicron sofreu. A Ômicron veio uma variante absolutamente improvável, uma aberração genômica, segundo alguns virologistas, e a gente nunca viu uma dispersão de uma doença infecciosa em tão pouco tempo como foi a Ômicron. E as vacinas foram desenvolvidas, obviamente, no cenário das cepas originais, no máximo na introdução da alfa ali. Foram testadas, estudos de fase 3 e 4, aquela eficácia de 93%, 95%, 97% que a gente viu com todas as vacinas, a gente vem assistindo um escape da efetividade imunorreal dessas vacinas, que nós vamos comentar em relação a alguns estudos. Mas eu já antecipo que esse é o dado de maio de 2021, que desde a terceira onda lá no Reino Unido, o que a gente percebia é que os indivíduos vacinados, apesar do número de casos na terceira onda comparado com a segunda onda serem semelhantes, o número de mortes em populações vacinadas foi muito substancialmente menor, mostrando que mesmo que essas variantes escapem da eficácia vacinal, da sua efetividade na prevenção de quadros leves, a prevenção de quadros graves continuavam se mantendo, pelo menos até aquele momento. E isso vem se mantendo na maior parte dos países. Esse é o último dado americano, da onda da Ômicron já, mostrando que, mesmo na Ômicron, com elevação de casos confirmados, com a elevação de quadros sintomáticos, de hospitalizações, a última linha aqui em relação a mortes continua baixa, ou seja, indivíduos vacinados continuam sendo prevenidos com as vacinas atuais para os seus desfechos mais graves. Aqui são dados do Brasil, monitorando geralmente o que tem acontecido com as nossas variantes, né? A variante Ômicron substitui a variante Delta que a gente tinha aqui, lembrando que essas substituições de gama para Delta, para Ômicron, BA1, para BA2, para BA4, não necessariamente se traduzem em novas ondas. O que vai fazer o aumento de casos não é o surgimento somente de uma variante, mas é cobertura vacinal, quão recente foi aquela população submetida a uma nova variante, são vários fatores. E aqui mostrando exatamente a substituição aqui da BA4 e BA5 aumentando entre nós. Esse é um dado do Brasil como um todo,
Quando a gente vê os dados aqui em São Paulo, esses são dados de vigilância de laboratório privado aqui em São Paulo, mostrando a substituição de BA2 por BA4 e BA5. E aqui os dados nacionais ainda um pouco mais lentos, mostrando exatamente essa substituição aqui. E aqui as ondas que a gente teve da gama, começa na alfa, depois vem aqui em salmão a gama, depois a delta em azul claro, e hoje a gente só tem ômicron circulando, BA1 mudando para BA4, BA5. Bom, tudo isso foi para mostrar a importância de nós vacinarmos nossas crianças e adolescentes, que compõem 1/4 da população brasileira. É uma doença que, como eu comentei, faz vítimas mais do que qualquer outra doença imunoprevenível do calendário infantil, e que nós temos complicações suficientes no curto, no médio e no longo prazo para justificar essa vacinação. A primeira vacinação na população pediátrica começou nos adolescentes, de 12 a 18 anos de idade, no Brasil e no mundo. E os primeiros dados, ainda antes da introdução da Ômicron, no final do ano passado, já apontavam nos Estados Unidos, dados do CDC, de 93% de efetividade na redução de hospitalização em adolescentes vacinados. Mostrou também, já no final do ano, o primeiro dado de redução de síndrome inflamatória multissistêmica, ou seja, adolescentes vacinados não só preveniam doença, mas também a gente conseguia prevenir em 91% a síndrome inflamatória. Os estudos avançaram de 12 a 17 anos. Essa é uma corte do Arizona, lá nos Estados Unidos, mostrando ainda no cenário antes da Ômicron uma efetividade de 92% contra infecção, independente do status de sintomatologia, após 14 dias da segunda dose. E a Corte Vision, que acompanham 10 estados americanos, que eles fazem uma vigilância, mostrando já aqui o primeiro dado em relação à Ômicron nos Estados Unidos, que 2 doses protegem adolescentes, mas a efetividade é menor durante a predominância da circulação da Ômicron, decrescendo com a proteção, mas a dose de reforço recuperava para 81% a efetividade de infecção entre adolescentes de 16 e 17 anos, e a eficácia para a hospitalização se mantinha em torno de 73% a 94%, sinalizando já que, em função de uma variante Ômicron circulando, a terceira dose se fazia necessária. Eu tenho sempre falado que eu prefiro dizer que a terceira dose não é uma dose de reforço, embora o Ministério ainda considere, em termos de registro de dose, a terceira dose como o primeiro reforço, mas é consenso quase que universal, a gente vai avançar mais um pouco em outros dados, que a terceira dose deve fazer parte do esquema primário de vacinação das crianças, dos adolescentes, dos adultos. Hoje se entende, em função da circulação da Ômicron, que 3 doses são necessárias para qualquer idade como esquema primário de vacinação. Esse é um dado de Singapura, onde, recente, também publicado esse mês, que avaliaram efetividade, já aqui falando de crianças de 5 a 11 anos de idade. Falamos dos adolescentes de 12 a 17, vamos entrar numa faixa etária mais baixa, de 5 a 11 anos, onde eles avaliaram mais de 255 mil crianças lá, e a efetividade, vejam, com crianças completamente vacinadas, foi 36% para infecção assintomática, 65% para PCR confirmado e 82% para hospitalização por Covid, mostrando de novo o cenário que a gente já tinha citado. Para formas leves, infecção assintomática, uma efetividade leve a moderada, e para as formas graves, hospitalizações, mantendo-se a eficácia acima de 80%. Esses são dados de Singapura, e essa semana saiu dado de Israel também, mostrando algo semelhante, que a efetividade para a Covid sintomática foi 18%, até um mês após a primeira dose, e 48% após a segunda dose. E essa efetividade foi maior nos mais jovens, lá em Israel, de 5 a 6 anos, 69%, comparado com adolescentes de 10 a 11 anos, que foi 36%. Então, vocês vejam aqui que, quando essas curvas de Kaplan-Meier, para infecção documentada, por SARS-CoV-2 e para infecção sintomática, como cai a diferença. Aqueles não têm dados de hospitalização, não tiveram N suficiente para comparar dados de formas graves, mas a gente vem assistindo uma queda de efetividade para formas leves da doença.
E esse estudo, que eu achei interessante também, mostra na questão da linha do tempo, é um estudo brasileiro, do Dr. Florentino, que publicou no Lancet, comparando a coorte de adolescentes em Brasil e na Escócia. Então, eles comparando, inclusive, não só Brasil e Escócia, mas comparando a onda da Delta e a onda da Ômicron. Então, vocês vejam que no Brasil houve uma redução de Ômicron para Delta de 85% versus na Delta para 62% na Ômicron no Brasil, e na Escócia de 97% para 78% na efetividade da vacina em vigência da Delta para Ômicron na Escócia. E essa efetividade vem caindo rapidamente após a vacinação. Chega até 13% no Brasil, né? Não após um mês, mas após 3 meses, 90 dias, e na Escócia essa redução chega a 31%. Mas para formas graves, independente da variante, esse é o dado que mais chamou a atenção nesse estudo, que a efetividade Delta e Ômicron acima de 80%, né? Até 90 dias, mantém a efetividade acima de 80% aqui no Brasil, independente da variante que circula. Ou seja, a gente perde a proteção num curto espaço de tempo, perde a proteção rapidamente, também em função depois da chegada da Ômicron, mas para formas graves nos adolescentes aqui do Brasil. É um dado que eu queria mostrar para vocês, difícil a gente ter um dado brasileiro assim. Em relação ao desfecho de hospitalização, esse é outro estudo do New England, já de março, mostrando também como há uma perda de efetividade, comparando o período da Delta, aqui de hospitalização, com o período da Ômicron, em crianças de 5 a 11 anos, você tem aqui um predomínio de menos de 70% de efetividade também. E aqui mostrando como a terceira dose desempenham, naquele estudo daquela Rede Vision nos Estados Unidos também, mostrando que quando você tem, comparando 2 doses de efetividade, depois de 60 dias há uma perda de proteção, então você cai de 60% para 20%, mas quando você faz a terceira dose, essa proteção é recuperada, ou seja, aquilo que a gente comentou em relação à necessidade da terceira dose. Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde faz considerações, especialmente para os produtores de vacina, o FDA faz a mesma recomendação, que as vacinas atuais são baseadas na cepa ancestral, continuam tendo uma forte proteção para formas graves, porém, alcançar uma proteção para formas leves é também muito desejável, porque se previne transmissão, porque, como a gente falou, se previne Covid longa, se previne sobrecarga de serviços de saúde. Então, a atualização das vacinas que contemplem a variante Ômicron na sua formulação é fundamental para que a gente mantenha não só a população protegida de formas leves, mas especialmente a confiança da população na revacinação e na inclusão de crianças. E, por fim, falando um pouco sobre a vacinação de crianças menores de 5 anos, os estudos avançaram com a Coronavac, com a Moderna, com a Pfizer, e, recentemente, nós tivemos a aprovação pelo FDA de vacinas contra a Covid-19, ambas de RNA mensageiro lá nos Estados Unidos, a partir de 6 meses de idade. Então, Moderna e Pfizer foram aprovadas. Eu chamo a atenção para as concentrações, essa é a concentração da vacina Moderna, que é 100 microgramas em adultos, 50 em adolescentes, e em crianças de 6 meses a 5 anos de idade, ou a 4 anos de idade, 25 microgramas, 1/4 da dose. O esquema de 2 doses, por enquanto, para a Moderna, lá nos Estados Unidos, e para imunocomprometidos de 3 doses, e ainda sem recomendação de registro. Os dados de segurança de eventos adversos e de eficácia de imunogenicidade foram bastante comprovados, por isso que o licenciamento se deu. Mesma coisa com a Pfizer, né? A aprovação já sai de 3 doses para 6 meses a 4 anos. Não houve uma resposta imune suficiente de não inferioridade com 2 doses. Eles incluíram já de cara 3 doses. Lembrando que a Pfizer, nessa população, usa 1/10 da dose de adulto, né? 30 microgramas em adultos, 10 microgramas entre 5 e 11 anos de idade, e 3 microgramas na população de 6 meses. E aqui, ainda sem
recomendação de dose de reforço só acima dos 5 anos de idade lá nos Estados Unidos, e para as crianças de 6 meses a 4 anos, o esquema primário de 3 doses, com 3 a 8 semanas entre a dose 1 e 2, e 2 meses, pelo menos, entre a dose segunda e terceira dose. A Coronavac, esses são os dados que, inclusive, facilitaram a aprovação aqui no Brasil, os dados do Chile, de efetividade em crianças de 3 a 5 anos, mostrando que a Coronavac, para infecções sintomáticas, teve uma efetividade de 38%, mas para hospitalização e admissão em UTI, 65% e 70%. Ou seja, são os dados que, junto com os dados de segurança também da Coronavac, de resposta imune celular e humoral, propiciaram a Anvisa autorizar o uso da Coronavac no Brasil. Então, hoje nós só temos no Brasil Coronavac a partir dos 3 anos e Pfizer a partir dos 5 anos. Semana passada, a Pfizer submeteu à Anvisa, que já está avaliando o registro da vacina Pfizer a partir de 6 meses de idade no país. Provavelmente, ainda em agosto ou começo de setembro, no máximo, a gente já deve ter a vacina autorizada aqui no Brasil a partir de 6 meses, e o Ministério precisa começar já a providenciar a compra, já que é iminente o licenciamento dessas vacinas. Em relação à segurança das vacinas, é importante sempre a gente lembrar que, quando vacinamos uma parcela muito grande da nossa população, todos os eventos de saúde que acontecem na população pediátrica, de adulto, vão estar temporalmente associados a uma vacinação. Todos que tiverem alguma internação, uma pneumonia, uma apendicite, qualquer quadro, a parte deles terão sido vacinados há pouco tempo. E é importante avaliar esses eventos adversos se é uma relação só de temporalidade ou de causalidade. Para isso existe, obviamente, todo um roteiro de investigação e devem ser investigados todos. Essa é uma padronização da Organização Mundial de Saúde que procura relacionar causalidade, se é consistente, determinado ou não. Eu chamo a atenção só das miocardites na população pediátrica, que, em relação à febre, dor, inchaço, dor de cabeça, obviamente esses são dados que a gente comuns a qualquer vacina na população pediátrica, isso não chama atenção, mas a miocardite foi um evento adverso reportado depois, na fase 4, na farmacovigilância, que não havia aparecido nos estudos de licenciamento. E chamou a atenção este efeito porque a miocardite parece ser um evento adverso pós-vacina, o primeiro que eu conheço em vacinas, relacionado a sexo. O sexo masculino, muito mais frequente que o sexo feminino. Não temos nenhum evento histórico de evento adverso de vacinas com essa desproporção entre sexo masculino e sexo feminino. E outra coisa que chamou a atenção foi a idade. Esses são dados americanos, mostrando já, acho que é de maio deste ano, onde as crianças lá já tinham sido vacinadas. Vejam o risco por 1 milhão de doses administradas. Então, quando a gente vê aquela faixa etária do adolescente e do adulto jovem, que chega a 74 casos de miocardite por 1 milhão de doses aplicadas, na hora que a gente vai para a criança de 5 a 11 anos, esse risco volta a ser o mesmo que praticamente no resto, nas meninas, o mesmo nos mais velhos, os mesmos com a primeira dose. Ou seja, é um fenômeno que provavelmente tem uma relação puberal no sexo masculino e no adolescente. Como era esperado, as crianças menores não desenvolveram esse risco aumentado de miocardite e provavelmente nos menores de 5 anos o mesmo deve se acontecer. Mas vejam que é um evento que aumenta o seu risco nos meninos, nas segundas doses, então, e geralmente nessa faixa etária. Mas mesmo assim, os americanos entendem que o risco e o benefício da redução de casos de Covid e hospitalização supera de longe. Então, você vai ter esperado nessas populações alguns casos de miocardite e o número de hospitalizações prevenidas nessa população vacinada é muito superior, o que faz com que o perfil de segurança da vacina continue sendo bastante aceitável, independente aí desse risco ser reconhecido. E um dado que chamou a atenção, que nos ajuda aqui também, é esse estudo canadense mostrando que o risco de miocardite diminui com um intervalo maior entre a primeira e a segunda dose. Lembrando que os americanos usam 3 semanas entre a primeira e a segunda dose. E quando se utiliza um intervalo maior de 56 dias,
ou seja, maior do que 8 semanas, que é o que nós fazemos aqui no Brasil, 8 semanas de intervalo, esse risco cai para menos da metade. A redução é muito grande, ou seja, o risco de miocardite parece estar relacionado também na segunda dose com esses intervalos mais curtos. A própria Academia Americana de Pediatria sugere, né, que nesse último painel deles, que o intervalo deve ser maior para reduzir o risco de miocardite que a gente tem aqui. Mas, de uma maneira geral, o sumário da segurança das vacinas na pediatria, anafilaxia, síndrome inflamatória pós-vacina, que há descrição, miocardite, são todos eventos raríssimos e que os benefícios superam de longe os riscos de eventos adversos. Aqui no Brasil, nós não temos mortes, isso é um dado oficial do Ministério, não há registro de mortes em crianças relacionadas à vacina. A gente vê muitas fake news, às vezes até colegas dizendo que a vacina tem matado muita gente. As vacinas Covid não tiveram nenhum registro de óbito no país relacionado à vacina. E essa é a nossa última nota técnica aqui do Ministério da Saúde também, abordando a questão da miocardite. Só resumindo, essa nota técnica está disponível no site do Ministério, mas nós tivemos 222 registros de miocardite e pericardite no país. 87% tiveram diagnóstico de certeza, né, de miocardite, com mais de 300 ou quase 300 mil doses aplicadas, que dá uma incidência de 0,002, eventos para cada 100 mil doses de aplicada, e na Pfizer, 0,005, muito menor do que os dados americanos, por exemplo. Foram 2 óbitos nessas miocardites, uma com nível Pfizer, mas de dificuldade de investigação em relação à causalidade, e uma com AstraZeneca. Ou seja, dados extremamente satisfatórios e de perfil de segurança adequado. Vamos falar um pouquinho no final agora sobre prevenção de bebês através da vacinação materna. São vários estudos aí sendo publicados em relação a isso. Eu vou mostrar só 2, um do New England e um do próprio CDC. Esse estudo do New England comparou efetividade em redução de hospitalizações em bebês cujas mães foram vacinadas na gestação, comparando Ômicron e Delta, lá nos Estados Unidos também, mostrando que admissão em UTI, Covid crítica, ventilação mecânica, não invasiva ventilação mecânica, qualquer desfecho mais grave, comparando em crianças de mães não vacinadas em escuro com crianças de mães vacinadas, foi muito superior. Aí houve uma vantagem dessa proteção em crianças cujas mães foram vacinadas. Mostraram 52% de prevenção de hospitalização em bebê, 80% no período da Delta e 38% no período da Ômicron. E o que chamou a atenção já nesse estudo, que é mais recente que o próximo que eu vou mostrar, é que a eficácia subiu para 70% se a vacina foi dada após 20 semanas de gestação, contra 38% na primeira metade da gravidez. Esse é o dado americano, também mostrando exatamente a mesma coisa, que bebês cujas mães foram vacinadas tiveram redução de até 80% de efetividade na prevenção de hospitalização, especialmente se essa vacina foi feita no segundo semestre da gestação, ou seja, a partir de 21 semanas, 80%, menos de 20 semanas, deu até um intervalo de confiança negativo, não mostrou efetividade. Isso traz à luz uma discussão, lembrando que o princípio fundamental da vacinação da grávida é proteger a grávida. Então, talvez dar a vacina da grávida em qualquer momento é extremamente necessário, mas talvez oferecer uma dose adicional no final da gestação, como a gente faz, por exemplo, com coqueluche, talvez seja uma estratégia de prevenir doença no primeiro semestre de vida. Infelizmente, nossas coberturas vacinais para a terceira dose, como a gente ressaltou aqui a sua importância, não andam bem. Nós estamos muito bem com a primeira dose, com a segunda dose, mas com a terceira dose elas não são boas. Nós já distribuímos aqui no país quase 500 mil doses de vacinas, 400 mil aplicadas, 90% de cobertura com uma dose, 85% com 2 doses, mas para a terceira dose nós estamos perto de 60%, menos de 60%. Acho que é papel de todos nós estimularmos essa vacinação. Esses são dados do Plano Nacional, também com a primeira e segunda dose do país. E lembrando só que as nossas coberturas vacinais estão ruins não só para a Covid,
mas, infelizmente, para as demais vacinas do calendário, há uma queda que já vinha nos últimos anos e que se agravou de forma muito importante aí, durante a pandemia, colocando não só o sarampo, que já é circulante em 4 estados do nosso país, Rio de Janeiro, São Paulo, Amapá e Pará, mas principalmente para o risco de reintrodução de doenças, caso de rubéola na fronteira da Bolívia, rubéola numa gestante, casos de pólio nos Estados Unidos, em Israel, pólio derivado de vacina, que pode ser para nós aqui uma situação muito semelhante, e a própria OMS coloca o Brasil como alto risco, no nível de Haiti e Venezuela, o principal país como alto risco para a reintrodução da pólio. E a aplicação simultânea das vacinas hoje é permitida para crianças a partir de 5 anos, lembrando que os menores de 5 anos provavelmente a gente também vai no licenciamento permitir, o que facilitaria na vacinação de crianças a gente aplicar as demais vacinas e colocar todas em dia. Eu deixo aí meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, quiser algum desses estudos, eu tenho o maior prazer em compartilhar. Obrigado, Melissa, pelo convite mais uma vez e fico à disposição aí para as perguntas no final. Muito obrigada, Renato. Eu tinha dado uma missão aí de você, o tempo era curto, de você falar das outras vacinas também, e eu vou explorar isso daí mais nas perguntas.